mas se é dando plantão, tá feio o negócio. Pode tocar? Mas não é carro, não, hein? Bora! Então bora. Deixa. Quer fechar o microfone? Gabriel, Ah, vou só fazer uma introdução aqui rapidinho. beleza, beleza. Pessoal, a sepse a sepse na pediatria é um protocolo que foi solicitado para nós, que ele seja treinado, divulgado e gerenciado em todo o hospital. Existe o protocolo institucional de sepse em adulto, né? Ele já faz muitos anos que é gerenciado e é realizado na Santa Casa. Tem uma equipe que faz esse gerenciamento. E a pediatria, há algum tempo nós estamos tentando fazer, mas a gente não estava conseguindo reunir a equipe para poder fazer isso aí. Aí a gente resolveu fazer essa primeira apresentação aqui do protocolo, de acordo com o ILAS, né, que é o Instituto Latino-Americano de Sepse. Eles fazem os banners, né, aqueles banners de salvando vidas, de acordo com detecção da sepse precocemente. E então nós vamos tentar, a partir desses treinamentos, né, fazer com que todos entendam a grandeza de se saber sobre o tema e depois começar a gerenciar esse protocolo do ponto de vista pediátrico em todo o hospital e depois apresentando para vocês com uma frequência aí que a gente depois vai definir os resultados das nossas intervenções e a quantidade de diminuição de óbitos e tudo mais. Então, o Gabriel vai fazer a apresentação, porque ele gosta de fazer esse tipo de coisa aí, né, Gabriel? E aí eu vou ajudando de cá também, viu? Beleza. Bom, igual a doutora falou, a gente vai dar seguimento aqui na aula da sepse. A gente já fez a aula de sepse neonatal, agora dando seguimento na parte pediátrica. A aula em si, a gente fez não só pensando na parte médica. Lá para frente, lógico, na hora do protocolo, que o ILAS já nos dá pronto, tem todas as funções da enfermagem, até do laboratorista, do próprio laboratório no tempo para fazer o diagnóstico de sepse. Vamos lá, os objetivos da aula, inicialmente, definições, né? Todas as definições de tanto de infecções, síndrome de resposta inflamatória sistêmica, até os tipos de sepse, epidemiologia da sepse, os agentes etiológicos envolvidos, as manifestações clínicas, diagnóstico, como que nós vamos fazer esse diagnóstico, e os objetivos e métodos de tratamento, que é nesse caso é o mais importante, seguido do próprio fluxograma, né? Então, enquanto eu estava discutindo com a Rosana sobre essa aula, está tendo ainda, não acabou, o World Sepsis Congress 2021. E assim, conversando com um amigo meu que está assistindo às aulas, coloquei uma coisa que bem informal, que foi o que ele me disse, né? Não tem conclusão nenhuma até agora, está em aberta discussão. Estão discutindo a necessidade de biomarcadores mais específicos, principalmente renais e inflamatórios, mas assim, sem definição precisa até o momento. O congresso acaba em junho, né? Estão discutindo também a necessidade de maior consistência na prescrição de antibióticos, ou seja, restringir e deixar a prescrição mais precisa, utilizar mesmo um mapa para fazer a prescrição desse antibiótico. Por quê? Por causa da resistência bacteriana. Temos aqui a discussão também nesse congresso sobre a janela de até 3 horas para a prescrição de pacientes infectados e não chocados e de 1 hora para pacientes chocados. Isso vocês vão ver que eu não atualizei na aula em si, porque inclusive está sendo discutido isso. Se o paciente não tem sinal de malperfusão, no caso choque, tem que tomar cuidado, eles estão vendo isso também. Eu não sei até que ponto que é evidência, igual eu falei, isso aqui é algo informal. Para tomar cuidado em relação ao volume, para não haver sobrecarga. Se o paciente estiver chocado, independente se houver UTI de retaguarda,
sempre fazer, no caso é de 10 a 20, mas estão vendo o ponto de corte de 20 ml por quilo e deixar a soroterapia de manutenção para fazer a expansão volêmica inicial no caso da sepse. Vamos lá. Assim, a sepse, essa aula é bem maçante porque tem muita definição. Foi difícil até colocar imagem, essas coisas, porque são muitas definições e é uma aula bem pragmática, é bem ponto a ponto. Então, da introdução, a sepse, basicamente uma síndrome clínica resultante de agravo de uma infecção grave e é caracterizada pela própria síndrome da resposta inflamatória sistêmica, uma desregulação imunológica, o distúrbio de microcirculação, isso aqui é importantíssimo na hora de definir o choque, e disfunção de órgãos-alvo. Para pensar nos parâmetros para a sepse, a gente não deve limitar aos pontos de corte que são pré-definidos para anormalidades fisiológicas laboratoriais. Por exemplo, um paciente que tem uma leucocitose de 17.000 é um dos parâmetros, não só isso vai limitar a definição clínica de sepse. Isso foi feito porque o American College of Critical Care Medicine fez um estudo de parâmetros, na prática mesmo, de parâmetros hemodinâmicos para suporte pediátrico e neonatal no choque séptico. Desse estudo, que é um estudo observacional, não é um estudo tão bom, mas definiu 1.729 crianças menores de 18 anos, admitidas em um UTI. Apenas 2/3 dessas crianças tratadas de sepse grave ou choque séptico atendiam aos critérios do consenso naquele momento, que foi antes de 2016, se não me engano. Ou seja, a suspeita clínica da sepse não deve ocorrer mesmo que todos os componentes dos critérios de consenso não estejam presentes. Não precisa, é uma síndrome. Vou falar isso mais à frente. O ILAS, o Instituto Latino-Americano de Sepse, define as faixas etárias, né? Isso aqui vou até passar mais rápido, só para a questão de definição mesmo. Infecção. A infecção ela é tida como suspeita ou comprovada. É comprovada quando a gente tem uma cultura positiva, independente do sítio, coloração de tecido ou teste de reação em cadeia polimerase. E ela pode ser suspeita, quando é causada por síndrome clínica associada a uma alta probabilidade de infecção. Ou seja, aquilo que a gente já sabe. Púrpura ou petequias em crianças com estabilidade hemodinâmica, que pode ser uma manifestação clínica da CIVD, juntamente com a estabilidade hemodinâmica, a gente tem que pensar não só em fatores hematológicos, mas sim infecciosos. Ou febre, tosse, hipoxemia em pacientes com leucocitose e infiltrados pulmonares, no caso de uma pneumonia de foco pulmonar, né? A síndrome da resposta inflamatória sistêmica é definida como resposta inflamatória generalizada que pode ou não estar associada à infecção. Ou seja, pode ser, por exemplo, grande queimado, uma pancreatite medicamentosa, ela causa uma CIRS. E no caso da CIRS, basicamente para a sepse, que é o Willis coloca essa conclusão, né? A presença de 2 ou mais critérios, dos quais devem ser temperatura normal ou contagem de leucócito, define a CIRS, mas uma infecção suspeita. Pronto, sepse, na pediatria, né? Então a CIRS, hipotermia ou hipertermia, né, que é a temperatura normal, um ataque cardíaco, 2 ou mais desse aqui define o CIRS. Taquipneia ou ventilação mecânica para um processo pulmonar agudo ou a leucocitose ou leucopenia, né? Que no caso, se tiver 10% maior que 10% de neutrófilos imaturos, que é o famoso desvio para a esquerda, com somatório de neutrófilo imaturo totalizando maior que 10%, né, que é o desvio para a esquerda. Os parâmetros de anormalidade. Engraçado que aqui eu peguei do Willis, mas o Willis adaptou, né, daquele estudo do Clinical Practical Parameters of Hemodynamic Support para choque séptico pediátrico e neonatal. Distou um pouquinho do neonatal, por isso que a gente vai focar bastante no pediátrico aqui, ó. O neonatal que a gente teve a aula anterior, isso aqui varia muito, até pelos critérios de Rodwell. Vamos lá. E a sepse? A definição de sepse nada mais é, na pediatria, síndrome da resposta inflamatória sistêmica com infecção suspeita ou comprovada, ou seja, tem CIRS, mas se você suspeitou de infecção, sepse. Ela é definida quanto à gravidade do quadro, que é grave, quando tem uma disfunção cardiovascular, respiratória, né, uma síndrome de desconforto respiratório agudo, ou disfunção de 2 ou mais sistemas de órgãos, conforme será eu vou falar nos slides a seguir, que é a disfunção de órgãos-alvo.
O choque séptico, que é importante também porque vai mudar um pouco na nossa atuação, é a sepse com disfunção cardiovascular que persiste, isso aqui é o mais importante. O choque séptico é diferente de outros choques, cardiogênico, envolve também o choque cardiogênico, né? É a disfunção cardiovascular que persiste mesmo após a administração de 40 ml por quilo ou mais de fluido isotônico em 1 hora. Então, você fez uma expansão volêmica inicial, quando você suspeitou de sepse, a criança não respondeu, é choque séptico. Ela é uma disfunção cardiovascular após a administração de fluidos. Então, para fins práticos, teve como hiperperfusão não responsiva a volume. Pensando... Oi. Então, só para eu reforçar, eu vou te parando aí na hora que eu pode. Então, para a gente saber a diferença de CIRS, sepse grave e choque séptico. A CIRS, então, é uma síndrome de resposta inflamatória. Então, ela não necessariamente é uma resposta infecciosa, ela pode ser só uma inflamação. Isso. Então, a gente tem aí os critérios que a gente vê clínico, que compõem a síndrome. Quando uma pessoa tem uma resposta inflamatória, ela tem alteração de temperatura, de frequência cardíaca, de frequência respiratória, né? Quando a gente comprova que essa resposta inflamatória está acompanhada de um processo infeccioso, passa-se para o nome de sepse. Então, é importante diferenciar CIRS de sepse. E o choque séptico é quando você está atendendo aquela criança e ela precisa de fluido, né? E aí ela tem uma hipoperfusão, você faz fluido, não responde, aquela criança está chocada, por isso que a gente fala chocada. Então, ela tem um choque séptico. Então, é importante saber a definição na prática do que é uma coisa e o que é outra. Certo. Uma coisa que eu tive dúvida quando eu estava lendo também é isso aqui, ó. Mesmo após a administração de 40 ou mais ml por quilo. Não necessariamente você vai fazer na primeira expansão 40 por quilo. Lá mais para frente a gente vai ver que é 20. Tem uma divergência de 20 a 30 de algumas literaturas, mas vai convencionar em 20. Choque séptico ele é refratário. Quando você fez a expansão, a criança não respondeu, você já chegou a 60 ml por quilo de reanimação volêmica, a criança não respondeu e você colocou aminas, né? Vasoativas, as catecolaminas, adrenalina, epinefrina, enfim, a própria dopamina. Não respondeu, então você tem um choque séptico refratário. A definição de insuficiência de múltiplos órgãos. O consenso internacional sobre septo, que é aquele lá que a gente estava mostrando, que está tendo uma reunião agora, né, o fórum agora, desenvolveu os critérios, né, para a definição de disfunção orgânica. Então, levou em consideração o equilíbrio entre especificidade, sensibilidade e ampla disponibilidade dos testes laboratoriais para a gente definir isso. Porque nem todos os países têm tudo o que precisa. Então, para você pensar em insuficiência cardiovascular, beleza, você está com um choque séptico, não necessariamente pode ser refratário, necessariamente tem que ser, né, refratário e com insuficiência de algum órgão. Então, a criança continua com hipotensão, dependendo de uma droga vasoativa para manter pressão APA, né, ou algum dos dois critérios. Por exemplo, não está precisando de droga, mas está com acidose metabólica contínua, sem melhora, pelo menos na primeira hora. Lactato arterial elevado, ou seja, está tendo uma perfusão tecidual muito baixa. Então, o lactato aumenta, o metabolismo anaeróbico daquela célula começa a trabalhar mais. Oligúria, né? Você tem uma perfusão renal baixa. E o enchimento capilar prolongado. Andam junto, lactato elevado com preenchimento capilar prolongado. Não necessariamente um depende do outro, né? Respiratório, no caso a falência pulmonar. Uma PaO2 sobre FiO2 menor que 300. No caso, a criança tem uma pressão arterial de O2 de 88 dividido por 40% de FiO2. Às vezes está entubada já, né? Deu 220.
Já é uma definição de lesão de órgão-alvo, de pulmão, né? PaCO2 maior que 65, está restringindo o CO2, não está conseguindo lavar esse CO2. Uma necessidade de FO2 maior que 50% para manter a saturação até 92%. Ou até mesmo a própria ventilação mecânica. O menino está no tubo, pronto, já teve falência respiratória, já tem lesão de órgão-alvo. É neurológico quando a escala de Glasgow dá menor ou igual a 11. Diferenciar isso aqui porque não é necessariamente para intubação. Aqui diminuiu de 11, já tem status neurológicos alterados. Ou mudança aguda do estado mental, fez uma convulsão, enfim, começou a falar palavras inapropriadas, já é uma coisa que eu até achei estranho, porque pouca coisa aqui muda o Glasgow, então uma coisa entra na outra, né? Isso aqui deveria ser melhor definido. Renal, a creatinina maior ou igual a 2 vezes o limite superior para a idade, e o aumento, se a gente sabe que aquela criança tem uma creatinina basal já, uma criança já com doença renal crônica, enfim, o aumento de 2 vezes aquela creatinina basal. Hepático, aumento da bilirrubina, logicamente não é aplicável a recém-nascidos pela própria hematuridade hepática, né, que já vem quando já tem uma bilirrubina, uma hiperbilirrubinemia fisiológica, e o aumento da TGP, que é a alanina aminotransferase, né? A TGO não usa, que é a AST, né? Maior de 2 vezes o limite superior para a idade. A falência hematológica é uma plaquetopenia ou redução de 50% do valor mais alto registrado nos 3 dias. A própria CIVD, né, que tem a coagulopatia, é um consumo de agentes hematológicos, que causa hemorragia pelo consumo de plaqueta e microtombo pela atividade fibrinogênica aumentada. A trombocitopenia aumenta o tempo de coagulação de protrombina, evidencia a fibrinólise, ou seja, a gente vai falar lá mais à frente que o fibrinogênio está sendo um excelente fator prognóstico. Ou seja, o baixo nível de fibrinogênio com elevados produtos de degradação da fibrina, que é a manifestação hematológica mais comum da sepse e da própria CIVD. Aqui é importante a gente diferenciar a sepse pediátrica no adulto. Nos adultos, a sepse mudou, até foi tido o Quick-Sulfa depois de 2016, né? Que no adulto é a disfunção orgânica com risco de vida causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção, o que corresponde à definição pediátrica de sepse grave, né? A sepse é a CIRS mais a suspeita de infecção. No adulto, não. É a disfunção orgânica, tem que ter a disfunção de algum órgão-alvo. O choque no adulto inclui o próprio lactato, maior que 2, não tem um valor preditivo positivo, eu vou discutir isso mais à frente na pediatria, e é definida como sepse com anormalidade circulatória, celular, metabólica, então deixa bem mais amplo no adulto, né? O choque séptico é o que eu falei mais atrás. Hipoperfusão não responsiva a volume, ponto. Na pediatria, né? Sobre a epidemiologia, vou dar uma passada rápida, só para entender mais ou menos os números. Estimados 22 casos de sepsis infantil por 100 mil pessoas ano e 2.202 casos de sepsis neonatal por 100 mil nascidos vivos. Ou seja, são 1,2 milhões de casos de sepsis infantil no ano. Mais de 4% de todos os pacientes hospitalizados com menos de 18 anos e aproximadamente 8% desses pacientes são admitidos em UTI pediátrica, né, por sepsis. Isso é uma epidemiologia de países de alta renda, né, uma estatística de países de alta renda. A mortalidade para criança com sepsis varia de 4% a 50%, é uma variação muito grande. Por quê? Porque depende da gravidade da doença, fator de risco e localização geográfica. Países frios e baixa renda têm piores índices. A maioria de crianças que morrem de sepsis sofrem com choque refratário, ou seja, por isso que a importância da gente definir. Normalmente a criança tem um choque e se tem essa refratariedade na expansão volêmica, você já pode ficar de olho, tem que ficar em cima daquela criança, ou disfunção de algum órgão, né, ou de múltiplos órgãos. Nesses casos, a morte ocorre nas primeiras 48 a 72 horas do tratamento. Outras condições que a gente tem lá no hospital, e muito, né? Lactentes jovens, recém-nascidos, principalmente prematuros ou de muito baixo peso, já que a gente atende uma maternidade de alto risco. Doença oncológica, asplenia,
o próprio transplante de medula óssea, presença de catéter venoso central, transplante de órgão sólido, imunodeficiência, imunodepressão e imunocomprometidos, no caso aqui até pacientes, o paciente oncológico já está no meio, né, dessa definição, que é de risco elevado para sepse. Os patógenos. O slide é grande, mas eu vou bater nos mais importantes aqui, que é a frequência dos organismos patogênicos específicos de cada instituição. Então, varia de instituição para cada instituição. A nossa, a gente tem, né, a CCH faz um mapa sobre os principais patógenos lá, de forma bem concisa, assim, a maioria de todos, do apanhado de todo mundo, o que se vê? Staphylo aureus, na pediatria, né? Staphylo aureus, incluindo os MARS, está sendo bastante discutido nesse fórum agora, por causa da resistência à antibiótico terapia. Os estafilococculados negativos, que tem principalmente seu sítio em catéteres vasculares internos. Os strep, né, pneumonia e piogênese. Os strep do grupo B em neonatos, bastante conhecido também por nós. As pseudomonas aeruginosas resistentes a carbapenêmicos, outra que está gerando bastante preocupação. As E. coli, que tem a ESBL, né, que tem a atividade beta-lactamase. Os enterococos, resistente a vanco, importantíssimo também. E as klebsiellas com a mesma atividade anti-beta-lactamase. É importante ver que infecções meningocócicas, especialmente em populações não imunizadas, aqui é a importância da imunização da meningo, né? É a principal do que causa síndrome de choque tóxico. Vírus. Alguns vírus podem ter semelhança, a apresentação clínica de alguns vírus pode ter semelhança na sepse como se fosse uma infecção bacteriana, então é bastante difícil a gente diferenciar. Aí a importância, alguns países já tem para fazer painel viral, o exame de painel. Infelizmente, assim, eu pensando agora, eu não sei o custo disso, mas tem alguns hospitais que possuem esse exame. Pensar em sintomas respiratórios da influenza, parainfluenza, adenovírus, sincicial respiratório, a gente tá tomando uma surra com isso, porque o Covid engana muito, né? E na maioria das vezes parece muito com alguns desses vírus aqui. O próprio vírus da dengue, quando dá a dengue hemorrágica, é uma síndrome de choque da dengue, né? Que é bastante preocupante também. E o mais importante é o que eu grifei, que embora esses vírus, especialmente a cepa de H1N1 pandêmica, possa causar a síndrome da sepse isolado, eles podem causar a sepse isoladamente, existe uma relevância na presença de co-infecção bacteriana, particularmente o Staphylo aureus, resistente à meticilina. E por quê? Porque você vai ter um agravo na imunidade daquele paciente. O H1N1, o próprio Covid, ele causa uma diminuição da atividade imunológica daquele paciente, levando a infecções secundárias. Então, deve ser suspeitados em pacientes com sepse grave, choque séptico, sempre a infecção secundária. Lógico, né, pacientes imunocomprometidos, aí entra outro tipo de vírus, Epstein-Barr, citomegalo, o próprio adeno, né, que a gente vê aqui, ó, que é muito comum em criança, são os principais fatores etiológicos. O vírus da herpes, não vou entrar tanto nessa questão aqui, mas também podem causar. Aqui, eu deixei um slide especial para a gente pensar no próprio Covid. O Covid causa muita, no caso aqui falando, né, da síndrome inflamatória multissistêmica, mas ele causa muita SIRS, né, a resposta inflamatória sistêmica. E eu coloquei aqui para vocês o QR Code, os critérios diagnósticos e as manifestações clínicas para a gente saber diferenciar, porque principalmente o Covid, a síndrome inflamatória multissistêmica não necessariamente se dá com a presença aguda dos sintomas do Covid. Ela tem características, lógico, semelhantes à doença de Kawasaki, que é a síndrome de choque tóxico, né? E embora a criança tenha tido o Covid, o teste negativo não exclui a MISC, que é a resposta inflamatória. Por quê? Porque ela pode se dar alguns dias, semanas ou meses depois. Não são tantos meses, lógico. Passou de 3 ali já é bem raro. Fungos, principalmente a cândida. Lógico, que
tem fatores de risco para câncer ou condições médicas que têm imunocomprometedoras, né? Catéteres vasculares de demora, a própria neutropenia prolongada aqui no câncer também, paciente neutropênico, né? Própria neutropenia febril, e o uso recente de antibióticos de amplo espectro também, que está bastante ligado a pacientes oncológicos. Patógenos como parasitas é mais raro, né? No caso até a própria malária, rickettsia, que é da febre maculosa, também pode se manifestar com sepsis. E a suspeição assim, é basicamente epidemiológica, tem que pensar em viagem, que é muito difícil suspeitar. E aqui, uma das partes mais importantes aqui dessa aula, que é a sepsis com cultura negativa. Ou seja, de 30% a 75% das crianças com sepsis não tem etiologia infecciosa identificada. Por isso a importância da definição clínica, das definições clínicas de infecção, SIRS e da própria sepsis. Por quê? Pode ser cultura negativa porque até pelo protocolo ele exige que mesmo o antibiótico terapia não deve ser atrasada para a coleta de culturas. Principalmente se o paciente está grave. Então pode vir com cultura negativa. Por isso que a suspeição de infecção já é um parâmetro para a definição de sepsis. Manifestações clínicas. Grifei as principais, né, que é a aparência tóxica, o mal-estar geral, o paciente já chega ruim. Sinais de desidratação, estado mental alterado, diminuição do tônus muscular em neonatos e bebês é bastante prevalente. Ataque cardíaco, né, também. Convulsões, meningismo, depressão, insuficiência respiratória, estertores pulmonares com diminuição de funções respiratórias causadas por broncopneumonia, né? Abdômen distendido, no caso do foco abdominal, sensibilidade de ângulo costa vertebral, no caso do foco renal, pielonefrite, edema periférico causado por vazamento capilar, o próprio CIVD causa isso, múltiplos nódulos que podem ser vistos em infecções de Staphylococcus aureus. Aqui é uma foto do up-to-date, eu achei até engraçado, porque olha o tamanhozinho. Aqui é um paciente que eu já tratei. Isso aqui colheu suave e definiu como Staphylo. O eritema macular, que é a síndrome do choque tóxico. Então, principalmente quando já tem um estado coagular, uma CIVD já ali na portinha. Celulite, o abscesso de pele, a gente, né, o foco está bem aparente. As petecas também aqui na CIVD, as petecas e púrpura surgindo como fonte infecciosa específica, né? A própria meningococcemia ou infecção por rickettsia causa bastante. Em questão de exames laboratoriais, o que a gente tem que pensar? Importante pedir cálcio sérico, porque a hipocalcemia, né, no caso o melhor seria o cálcio ionizado, quando ele está baixo, pode afetar a função miocárdio, né, e diminuir o tônus vascular e deve ser corrigido se estiver presente. Por quê? Se o cálcio sérico estiver anormal, a gente tem que pensar também em solicitar fósforo e magnésio sérico para medir a resposta e ter essa função normalizada quando a gente for repor. Não necessariamente, né, deve ser reposto com frequência. No caso da sepsia, que é importante. Outra coisa que eu penso aqui, não só no cálcio, mas na função miocárdica, a gente dá bastante atenção, às vezes não tem o hábito de fazer um eletro em criança, dá para fazer bastante diagnóstico com o próprio eletro. A bilirrubina, né, para a gente ver a parte hepática e as aminotransferases, principalmente a TGP, o coagulograma, o tempo de protomina e a TTPA, com o RNI, para a gente pensar também em CIVD. O fibrinogênio, que já é bastante evidente para a gente ver questão de prognóstico. E o dedímero para a gente pensar na presença de coagulopatia constitutiva, né? De novo, CIVD. O que a gente viu? A hipofibrinogênemia, que é a fibrinogênio menor que 150, pode ser um marcador precoce de linfohistocitose, então não necessariamente só a sepse, hemafagocítica secundária e a síndrome de ativação macrofágica em crianças com sepse. Ou seja, não necessariamente a sepse pode gerar um aumento ou diminuição do dedímero, ou diminuição do fibrinogênio. Mas pode ser um marcador precoce e a própria sepse pode gerar respostas imunológicas precoces nesses pacientes. Imagem. Vou passar bem, assim, que é bastante óbvio isso aqui, mas a gente pensa que quando o paciente tem sintomas respiratórios, né,
acompanhado ou não, nesse caso, de leucocitose. Um raio-x de tórax tem uma precisão gigantesca, um valor preditivo positivo também muito grande para um bom interpretador. A cardiomegalia, quando a gente pode pensar em sobrecarga de fluidos, apesar disso aqui, a própria cardiomegalia no raio-x não tem um valor preditivo positivo muito bom, seria melhor um ultrassom à beira-leito. E no caso, né, o Willis decorre aqui sobre cardiopatia congênita. Outras imagens, né, no caso a TC, se a gente for pensar em alguma coisa, até que o Willis coloca TC de cabeça, o TC de crânio, né, necessário para pacientes com evidência de coagulopatia, o estado mental alterado, para a gente ver, inclusive, hemorragia intracraniana, pode dar diversas outras hemorragias, mas a intracraniana é mais importante nesse caso. A ultrassonografia ou a TC de abdômen também pode pensar em abscesso intraabdominal, principalmente paciente oncológico. O diagnóstico. Então, o diagnóstico é simples. O diagnóstico de sepsis é feito em crianças com infecção suspeita ou comprovada, né, que atende 2 ou mais critérios de Sears, aqueles critérios citados inicialmente. O diagnóstico é clínico e, quando suspeito, a gente deve atuar assiduamente contra sinais de instabilidade hemodinâmica. Aqui é o principal foco. No caso, é quase igual a um trauma. É respiratório, hemodinâmico e disfunção orgânica de outros órgãos com reposição volêmica precoce. Reposição volêmica e antibiótico precoce. Para quê? Para garantir resultados ideais que eu vou falar mais à frente no fluxograma. Lembrar que a hipotensão é um sinal tardio, principalmente na pediatria, né? Necessariamente na pediatria, é um sinal tardio de choque, ou seja, já está na sua fase extremamente descompensada quando a gente tem hipotensão. É importante medir a pressão das crianças, né? Para a gente saber se está hipotenso ou não. Ocorrendo com muito tempo após a instalação do choque séptico. Ou seja, a pressão arterial na pediatria é mantida até que o organismo esteja gravemente comprometido. A criança dá conta de equilibrar o status hemodinâmico dela com a frequência cardíaca. Ela tem um gap de frequência cardíaca muito grande para compensar. Então, a presença de hipotensão não se faz necessária para o diagnóstico de choque séptico. Por isso que a definição é importante. Hipoperfusão não responsiva a volume, choque séptico. Não necessariamente hipotensão. Mas quando tem hipotensão, é confirmado, choque séptico. Se tá e tem que correr atrás, porque se está com hipotensão, está grave. Então, o choque séptico tem que ser reconhecido antes da ocorrência de hipotensão. Aqui o Willis traz, eu tentei colocar esse print aqui melhor, mas no próprio documento do Willis ele está um pouco sem resolução, né? O pacote de reconhecimento, que vai ter, mais à frente eu vou falar sobre ferramenta de triagem, avaliação precoce, né? Avaliação clínica pelo menos em 15 minutos com paciente suspeita de sepsis, vai ter um protocolo, tem um protocolozinho do Willis, não precisa nem trabalhar em cima, já está pronto. Iniciar o tratamento precoce também, no caso o tratamento aqui já seria reposição volêmica em menos de 15 minutos, né? Pacote de ressuscitação e estabilização, acesso vascular em 5 minutos, ressuscitação fluídica precoce até 30, né? Antibiótico de amplo espectro na primeira hora, choque séptico refratário a fluidos, a gente já iniciar com inotrópicos ou vasopressor, isso aqui depende, a gente vai discutir mais à frente, avaliação multimodal do paciente, e depois, assim, isso é importante para a própria gerência hospitalar, avaliar a aderência aos pacotes de reconhecimento, ressuscitação e estabilização, ter um feedback da própria equipe para melhorar essas estratégias, implementar talvez novas estratégias, porque igual o Willis coloca, cada hospital tem suas particularidades. Igual o nosso tem, eu até falo, né, tem muito papel, tem um hospital que é basicamente computador, então tem particularidade que deve ser mencionada pela equipe. Então, assim, na sepse, objetivos, a gente tem que pensar que tempo é vida. Isso é igual um infarto. Infarto você tem que trombolizar precocemente, quando tem um infarto agudo confirmado, né? Após identificar o paciente pediátrico com suspeita de sepsis grave ou choque séptico, cumprir os seguintes passos. Registrar o diagnóstico no prontuário, isso aqui já é o Willis, ou na folha específica de triagem do protocolo, né? Lembrar que o que não estiver documentado é considerado não realizado, por isso tem que se facilitar isso aqui. Seu paciente deverá, a partir de agora, ser tratado com urgência médica. Isso aqui eu só copiei do Willis. A melhor maneira de agilizar o atendimento é priorizando o paciente e não o preenchimento de papéis e ou seja, uma forma de agilizar é através de um checklist, seja, igual eu falei anteriormente, seja digital ou não, o Willis coloca isso bem claro.
O checklist é assim, eu vou mostrar mais à frente. Que é isso aqui. O Instituto Latino-Americano, né, já traz, já está pronto. Talvez configurar um para o hospital, mas já está pronto, não precisa futricar muito nele. Aqui ele coloca até, não tira, já tira da faixa etária neonatal, né, a partir de um mês que inicia. É tido como, inicialmente, como a enfermagem e o médico, porque normalmente é a enfermagem que faz a triagem inicial na grande maioria dos hospitais, e é de fácil preenchimento, né? Aqui embaixo a gente já vê a apresentação dos critérios de disfunção orgânica, você não precisa pensar, já está ali, já está na cara do gol, e colocar hora e quem está fazendo. Para quê? Para ter o feedback. Não necessariamente isso aqui é para punir alguém por algum erro. Enfim, a sepse, até o atendimento ao paciente grave, ele é muito complexo. Então, a equipe tem que ter um feedback da própria equipe, do que foi errado, do que não foi, depois daquele atendimento, entendeu? E o preenchimento, né, de horário, essas coisas, nos traz as variáveis para a gente dar esse feedback. Assim como o paciente com a leucocitose, né, os parâmetros dos pacientes nos traz o feedback do próprio paciente. Então, é mais importante aqui para a gestão. Então, lembrando que, né, a hipotensão na pediatria é um sinal tardio de falência vascular. Se você preencheu aqui, corre atrás. O exame físico deve ser completo, né? A gente tem que ver tempo de enchimento capilar, saturação, frequência cardíaca. And 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 1, and 2, and 3. 1, and 2, and 3, and 4, and 5. Ver tempo de enchimento capilar. A gente tem vários pontos de pulso. A gente também precisa ver a simetria dos pulsos, a qualidade do pulso, a amplitude, o nível de consciência, a estimulação, a monitorização dos pacientes, principalmente em faixa nos lactentes, né? Igual eu coloquei esse vídeo aqui que eu achei muito interessante. A forma de medir a PA, ela estende o braço da criança para não dar alteração na frequência. Se a gente deixar a criança com o braço fletido, a pressão aumenta. Então, nos dá, é igual a mangueira. Quando a gente aperta a ponta da mangueira, você aumenta a pressão na ponta dela, né? Então, pode gerar erros nessa aferição. No terceiro, né? O médico irá classificar o paciente em uma das categorias abaixo, a gente vai colocar. Por isso que é importante saber, apesar que assim, o protocolo nos dá isso aqui, né? A sepse grave, choque, no caso, afastar a sepse ou choque com cuidado em fim de vida, sem conduta no momento. O paciente está tão grave que eu não entendi muito bem essa definição aqui, mas tem lá. Mesmo assim, eu acho que merece intervenção, né? Gabriel, essa definição é quando o paciente tem falência de múltiplos órgãos irreversíveis. E aí está em sepse grave, choque séptico, e você não tem mais não tem mais nada a ser feito. Sim, eu achei difícil diagnosticar isso no momento, né? Mas realmente, concordo. O difícil é não intervir, né? Pupila midriática, reativa, paciente com choque refratário sem conseguir absolutamente nada de pulso, tal, e aí você junta tudo isso e vê que não tem mais o que fazer. Entendi. No 4, lembrando que esse aqui eu copiei do ILAS, nem mudei, tá desse jeito, inclusive eu só coloquei em forma de slide. Nas crianças com suspeita de sepse sem disfunção orgânica, o médico deverá prescrever antimicrobianos e coletar o kit sepse para avaliar a presença de disfunção orgânica. Nesses pacientes merece monitorização mais frequente e contínua dos sinais vitais, né? O kit sepse proposto pelo ILAS, isso aqui é modificável, lógico, mas eu acho muito difícil restringir algum exame. Gasometria, né? Hemograma, creatinina, ureia, TGO, TGP, bilirrubina. Pode ver que a maioria dos exames é para a gente ver lesão de órgão-alvo, rim, fígado, né, sistema hematológico, cardíaco, no caso hematopoético, distúrbio hidroeletrolítico, né, e os fatores prognósticos e a própria identificação da etiologia, que é a hemocultura e culturas de sítios suspeitos.
Se o diagnóstico de sepse, o sepse grave ou choque séptico for afastado, assim como naquelas crianças com sepse grave ou choque séptico em cuidados fim de vida, o protocolo deverá ser encerrado. Bom, vamos para a meta. Nas metas, assim, até parte é repetitivo, mas é para a gente gravar. Os alvos terapêuticos da primeira hora, no caso de crianças com sepse grave e choque séptico, a gente tem que sempre pensar em melhorar o tempo de enchimento capilar, tem que pensar em deixar ele menor ou igual a 2 segundos. Pressão arterial sistólica normal para a faixa etária, de acordo com aquele gráficozinho do início da aula. Avaliação do pulso, né? Ausência de diferença de pulso central periférico, presença de diurese maior que 1 ml kH, isso aqui para o adulto é 0,5 ml kH. Extremidades aquecidas, estado neurológico normal. Então, são todas as metas. Saturação venosa central, né? Lógico, se o paciente tiver em uso de catéter venoso, monitorização invasiva, eu vou falar mais à frente sobre isso. Índice cardíaco também, se o paciente tiver a monitorização ou tiver um ecocardiograma beira-leito. Pressão de perfusão também. O que a gente tem que pensar nessa monitorização da primeira hora? Admitir, o paciente está com suspeita de sepse. A gente vai ver o triângulo de avaliação pediátrico, certo? Aparência, respiração e circulação, né? Tônus anormal, pouca interatividade, não é consolável essa criança, o olhar tá normal, não está conversando ou chorando de forma, né, habitual daquela criança. Na respiração está com sons anormais, uma posição anormal, retrações, batimento de asa de nariz, ou a própria apneia, o GASP, no caso do paciente grave, muito grave. Circulação, palidez, cianose, o tempo de enchimento capilar diminuído. Então, assim, para tudo isso a gente precisa ter parâmetros para medir, a gente precisa ter feedback. Então, o melhor feedback é monitorização multiparamétrica, oximetria de pulso, ECG contínuo, PA não invasiva no caso do paciente, inicialmente, na monitorização inicial, monitorizar temperatura, isso até a doutora Camila está fazendo, a gente está tentando organizar para mudar os monitores lá da sala laranja. Para quê? Para centralizar todos esses parâmetros, todos esses métodos de aferição, esses sensores, em um único monitor, né? E para isso é bom ter um monitor mais novo, que não dê problema nesses sensores. Débito urinário a gente tem que medir, né? E monitorizar a glicemia. Então, nas metas, quando a gente precisa passar um catéter central, no caso de uma sepse mais grave, a gente pode pensar em fazer uma arterial invasiva, né? Ou a venosa central. Por quê? Para monitorizar saturação venosa central de oxigênio, apesar de não ser a melhor forma da gente ver débito cardíaco ou como é que fala? Fugiu a palavra. O transporte de oxigênio, né, para tecidos, no caso a saída do coração para o corpo. O ecocardiograma funcional é a melhor forma para a gente fazer isso, uma forma mais objetiva, não é invasiva, apesar de que depende do operador. E a monitorização da pressão de perfusão, a gente tem a formulazinha, que é a pressão de perfusão a PAM menos PVC ou a PAM menos PAI. No caso, a gente precisa da pressão de perfusão central ou arterial invasiva nos dois casos, né? Então, a gente tem um cálculo muito mais preciso da pressão de perfusão. Não necessariamente o próprio tempo de enchimento capilar, né? Que não nos dá uma precisão tão grande. Oxigenação, no caso aqui é bem simples, né? Hipótese de diagnóstico de sepse grave ou alteração de frequência respiratória, de saturação, a gente tem que ofertar oxigênio, certo? Então pode ser por máscara não inalante, se o paciente tiver, isso aqui é importantíssimo, se o paciente tiver drive respiratório. Se ele não tiver drive respiratório, ele está com desconforto grande. Então a gente precisa colocar pressão para dentro daquele pulmão. No caso, inicialmente pode sim tentar um CPAP, desde que o paciente colabore, ou cânula nasal. Paciente pediátrico é mais difícil, né, de alto fluxo de oxigênio, no caso o catéter de alto fluxo, até coloquei demonstrado aqui, mas o objetivo disso tudo é manter a saturação de oxigênio maior que 92. Importante, pensar em intubação precoce por causa da baixa capacidade residual do paciente pediátrico. Paciente pediátrico, em comparação com um obeso, um adulto
de 70 quilos e com estado com alguma doença comprometedora e um adulto normal. Capacidade total de... Isso aqui, no caso, esse gráfico aqui é mais para intubação, né? Mas na hora que faz a apneia, na hora que você seda ou bloqueia o paciente, quanto tempo ele tem de saturação. Ou a criança de até 10 quilos, olha o tanto que a capacidade residual é pequena em comparação com o adulto, né? Que fica quase 7 minutos em apneia. A criança não, de 4 já tá, a descida é grande. Então, basear a decisão do diagnóstico, a decisão de intubar na decisão do diagnóstico clínico de aumento do esforço respiratório e ou hipoventilação e ou alteração do nível de consciência. No caso aqui eu não coloquei, mas Glasgow menor que 8 necessariamente, que é a diferença do de 11 lá, que é a lesão de órgão-alvo do cérebro, né? E tomar muita atenção a droga sedativa analgésica. Por quê? A intubação de uma criança com sepse, por vezes, ela já está com a hemodinâmica comprometida. Aí a gente faz o pacotezinho midazolam e fentanil. O midazolam tem um comprometimento hemodinâmico. Às vezes uma ketamina seria melhor. Um pré-tratamento com atropina antes de intubar esse paciente geraria um status hemodinâmico melhor para a intubação. Manter esse paciente sedado com ketamina ao invés de midazolam. Importantíssimo também, acesso venoso precoce. Isso aqui não necessariamente para sepse, mas para paciente grave. A gente tem que pensar em pegar 2 acessos venosos periféricos e ou intraósseo. Por vezes, se o paciente estiver muito chumbado, a gente precisar de uma fluidoterapia, estiver com dificuldade, enquanto não está conseguindo pegar um acesso venoso, está vendo que está com dificuldade, o paciente está hipovolêmico, já está chocado, já está com dificuldade de veia, intraósseo sem pensar. Depois a gente pensa nas consequências do próprio intraósseo, né? Caso necessário, imediatamente para a administração inicial de inotrópicos. Não tem, isso caiu há um tempo atrás. Mas doutor, vai causar, a gente fazer agentes vasoativos, drogas vasoativas, causa flebite. Tá, mas o custo-benefício é melhor você salvar o paciente e depois tratar uma flebite, né, para fazer em veia periférica, fazer essas drogas em veia periférica, do que não fazer e deixar o paciente morrer. Então, né, no caso aqui, as imagens do intraósseo, que pode ser feito no acesso tibial proximal, tibial distal, o principal, né, que é no tibial proximal, né, e na femoral. Na femoral não é tão comum. Tem outros, viu? Mas esses aqui são os mais comuns. Então, pacote de exames sugeridos, ILAS de novo, né? Da primeira hora. Identificar pedidos, aqui entra o laboratorista, né? Identificar pedidos com protocolo de acesso para ter prioridade por parte do laboratório. Nesse caso, o laboratório do hospital, se eu não me engano, o nosso laboratório ele tem esse protocolo lá também, né? Principalmente para o adulto. Quando a gente for pedir, chegou uma criança com suspeita de sepse, identificar esses exames, porque a meta é ter o resultado em menor que 30 minutos. Então o laboratório tem que estar sincronizado conosco, com a enfermagem, com os médicos. Solicitar o hemograma, né? No caso é quase obrigatório. A gente pensar em leucocitose, leucopenia, não vou dar tanto... Isso aqui é que eu realmente só copiei do ILAS para ficar bem fidedigno. Eletrólito séptico, para a gente diferenciar distúrbios hidroeletrolíticos, né? Gasometria arterial ou gasometria venosa, quando não é possível arterial, oximetria de pulso completa. Ele coloca, né, a oximetria de pulso assim, como uma meta e exames, né? Glicemia capilar. Lembrar que é importante. A hipoglicemia pode acompanhar as demandas metabólicas e a diminuição da ingestão oral associada à sepsis em crianças, especialmente em neonatos e em bebês. Por quê? A criança já está ruim, aí já tem uma restrição hídrica calórica, às vezes está vomitando por causa do status metabólico dela. E lembrar que a hiperglicemia de estresse pode ser observada inicialmente e foi mais cuidadosamente estudado, na meningoxemia em crianças. Aqui não está descrito inicialmente, mas a administração precoce de dieta, quando possível, é importante. Não deixar esse paciente em jejum, nem que fosse necessário passar uma sonda nele. Nitrogênio da ureia, a gente não tem o hábito de... Acho que não sei se tem no hospital, né? No sangue. Nitrogênio da ureia no sangue e creatinina sérica, porque a elevação do nitrogênio da ureia no sangue pode identificar a desidratação e tem um valor preditivo muito grande. Tá? Que o exame clínico
é extremamente importante, mas quando possível solicitar esses exames, ele te dá uma precisão maior, né? E a elevação da creatinina pode refletir a própria azotemia pré-renal, né? Que é a hipovolemia desse paciente. Igual eu falei lá atrás, a elevação sérica 2 vezes maior que o limite superior e tal. Hemocultura, né? Todos os pacientes precisam, de preferência antes da administração de antibiótico, mas não deve atrasar a administração de antibiótico. O exame de urina, né? Por vezes pode haver bactéria, nitrito, piúria, mas se tiver suspeita a infecção do trato urinário, né, é importante solicitar a urocultura. Aqui, se você for ver o up-to-date, ele pede sempre para fazer por coleta séptica, né? Pulsão suprapúbica ou sondagem, que é a cateterização, né? O ILAS já sabe da realidade da América Latina, né? Por meio da coleta limpa, dependendo da idade e do desenvolvimento, né? Também de preferência antes da administração de antibiótico. Outras culturas de acordo com a suspeita clínica, líquidos, o líquido cefalorraquidiano, cultura de ferida, líquido aspirado, no caso aqui uma celulite da vida, né? E os testes sorológicos de diagnóstico. Aqui pra gente não é tão comum, né? Que é o painel viral, né? Mas é importante pedir. Vamos lá. Aqui é importante a gente falar sobre o lactato. Ao contrário dos adultos, crianças com short stature têm comumente níveis normais de lactato, principalmente nas fases precoces, né? Na pediatria não é um bom indicador precoce de diminuição da perfusão, mas, né, se está elevado é importante a gente pensar. Lactato sanguíneo, elevação do lactato maior que 2, igual ao do adulto, mesma coisa, sugere hipoperfusão. Porém, o paciente pode estar grave com lactato normal. O lactato sanguíneo inicial maior que 3,5 foi em pacientes pediátricos, né, está associado a um risco aumentado de mortalidade. Então, beleza. O lactato o paciente está relativamente bom. Lactato maior que 3,5, uma criança difícil de você analisar. O estudo, esse lactato clearance como preditor, né, de choque séptico pediátrico, mostrou que tem uma mortalidade, um risco muito grande de mortalidade quando ele está maior que 3,5. Esse outro estudo da Academia de Emergências Médicas mostrou que no caso, um estudo observacional, não é tão bom, não teve um N de crianças muito grande, mas que níveis de lactato com CIRS sugere que o lactato do sangue venoso maior que 4 no estágio inicial da sepsis associa a progressão para disfunção orgânica em 24 horas. De novo, lá 3,5, aqui 4. Passou de 2, já tem que preocupar. Por quê? Porque o lactato não muda precocemente em criança. Outro estudo do JAMA, né? No caso o setor de pediatria do JAMA, nesse caso aqui um estudo muito bom e muito grande, eu não coloquei, era para ter colocado aqui as especificidades desse estudo. Mostrou também que está associado a uma chance 3 vezes maior de mortalidade em 30 dias para crianças que se apresentam a um pronto-socorro ou requerem internação em UTI, com o lactato elevado maior que 4, né? Ou seja, o lactato não é um bom preditor de sepsis, pois não tem um ponto de corte, mas lactato alto está associado a piores desfechos. Vamos lá. Antimicrobianos. Igual eu falei lá em cima, eles estão discutindo em paciente com foco suspeito de infecção, pelo menos iniciar uma antibioterapia em menor que 3 horas, mas agora o Sepsis Survive, né? Já coloca antibioterapia de amplo espectro na primeira hora, né, direcionada ao foco suspeito. Vou falar de antibioterapia logo a seguir. Então aqui já entra o enfermeiro responsável, a gente tem, médico, enfermeiro, toda a equipe, uma meta de administrar após prescrição, né, após 30 minutos administrar esse antibiótico. Na escolha da antibioterapia empírica, é bom consultar o protocolo pela Comissão de Controle de Infecções Hospitalares, a famosa CCIH, né? Dificuldade em acesso, aqui é uma coisa importante, às vezes, até da CCIH, para deixar bem claro, e já traz, né? É só modificar, deixar bem à mostra os antibióticos e a microbiota do local, né? Com maior prevalência. Dificuldade em acesso, não tem importância, administra, por isso que não tem importância ter dificuldade de acesso, e aqui é importante o acesso intraósseo, ou até mesmo, vamos supor, você vai ter um paciente que precisa, que está, né, em sepsis, você precisa de um foco pulmonar, às vezes, dependendo da faixa etária, já vai ser ceftriaxona.
intramuscular, sem problema nenhum, até chegar alguém conseguir um acesso intravenoso ou, né, intraósseo. A administração do antibiótico não deve ser retardada pela coleta das culturas, igual eu falei anteriormente, e recomenda-se o controle precoce e agressivo da fonte de infecção. Porém, o atraso do início do antibiótico adequado, o controle inadequado do sítio de infecção e a não remoção dos dispositivos infectados são associados ao aumento da mortalidade por sepse. Aqui, o Willas traz, é isso aqui que a gente pode, né, até trocar uma ideia com a Rosana posteriormente, depois da discussão. O Willas traz isso aqui como estudos preliminares da América Latina. Mas, assim, cada instituição tem suas especificidades, né? Então, de foco pulmonar, ele coloca lactentes, oxacilina e ceftriaxona. Nem sempre é o melhor, né, a se fazer, a própria ceftriaxona. Crianças e adolescentes, a gente pode pensar em associar oxa, cef, claritro. Se tiver um choque, uma clinda para pensar em atípico. Ou seja, a infecção associada à assistência à saúde e infecção comunitária. Ou seja, isso aqui é um guia para aquele atendimento inicial, né? Vou até passar mais rápido, porque é importante a gente fazer até um nosso, né, da instituição. Aqui segue, né, para infecção de parte mole, corrente sanguínea associada a catéter. Ó, pra você ver, não necessariamente tem não necessariamente é comunitário, já tem só específicos para pacientes institucionalizados. Meningite ou sem foco definido, aqui entra o coringa, né, que é a ceftriaxona, quando tem imunocomprometimento, que é a vancomicina associada ou não a cefepime. E lembrando que a vancomicina tem uma adequação conforme a concentração inibitória mínima, né? Isso aqui já é a farmacodinâmica dela. Para a vancomicina dos gram-positivos isolados na instituição, considerar também a importância dos níveis séricos serem avaliados por meio de dosagem de vancomicemia. Isso aqui eu achei meio improvável, porque é caro. Eu até procurei ver, é caro. Então vamos lá, a das metas também. Não, Gabriel, na Santa Casa chama vancocinemia. Aí você faz a dosagem de quanto de vancomicina tem de nível sérico antes da administração da dose. Isso é bom. Eu vi, eu peguei no Google para ver, era quase R$50. Não é isso não, então? É porque também é Google, né? Não sei o valor, sei que na Santa Casa tem. Faz, bom. Então é bom que você tem o alvo terapêutico. Ressuscitação hemodinâmica, igual eu falei anteriormente. Volume inicial da reanimação. Outro fator importante que eu falei lá atrás, 40 a 60 ml ou mais durante as primeiras horas, não necessariamente fazer 40 a 60 ml por quilo de vez. A ressuscitação deve ser feita com 20 ml por quilo. Estavam discutindo fazer de 20 a 30, mas segundo até o Daniel, né, estava conversando com ele, que ele está vendo as aulas, deixou em aberto, porém focado nos 20. Por quê? Para não ter sobrecarga volêmica. Na ausência do Ringer, usar solução salina, 0,9%, né? Ou coloide. A coloide, a albumina humana, 5%, não diminui a mortalidade. E, assim, eu acho que se não tivesse soro fisiológico, é soro fisiológico. Após cada alíquota de volume é recomendada a avaliação do paciente, ou seja, fez a expansão 20 ml por quilo, fez em 5 a 10 minutos, vai lá e reavalia para ver o nosso estado de perfusão e alvo terapêutico. Esse quadrinho aqui tem que estar bem descrito e bem ou na cabeça ou fácil de ver. As metas da expansão tomar cuidado com os sinais de hipervolemia, hepatomegalia, principalmente visto ao ultrassom, crepitação pulmonar, diminuição da saturação, porque começa a fazer edema pulmonar, e aumento do peso corporal. Tem instituições que tem, né, a balança na própria maca, mas aí é uma medida difícil. Para confirmar a hipervolemia, ou se confirmar a hipervolemia, lógico, suspender, né, essas expansões quando a perfusão é adequada, ou substituir, né, se o choque for persistente, por os fluidos por agentes inotrópicos. Por exemplo, se continua em choque, você fez a expansão, foi refratário e você já está tendo um feedback de sinais de hipervolemia naquele paciente, restringe um pouco o volume e começa com agentes inotrópicos, principalmente a dobutamina.
Em algumas situações, né, como aqui entra especificidades que é muito difícil de planejar, mas lógico que precisa de uma individualização muito maior do paciente. Que é paciente com cardiopatia, suspeita de disfunção miocárdica recente ou recém-nascidos, né? A gente tem que colocar alíquotas bem menores, né, de 10 ml por quilo. Generalizando é 20. Aqui é a especificidade desses pacientes citados. A variação da pressão de pulso, a variação do diâmetro da veia cava inferior e a pletismografia não se mostraram úteis para predizer responsividade de volume em crianças. O melhor parâmetro para predizer responsividade de volume para crianças seria a variação da velocidade de pico de fluxo aórtico durante a respiração. Não é tão difícil de medir, mas precisa ser bem específico. Utilizando o valor de corte, né, da variação do pico de fluxo de 7 a 20%. A importância, né, do ultrassom à beira-leito. A sobrecarga hídrica, né, está associada ao aumento da morbidade e mortalidade de pacientes graves, ou seja, a gente tem que pensar em fazer volume inicialmente, mas não chegar à sobrecarga hídrica e ofertar para esses pacientes graves, né, e é recomendado após a fase inicial ofertar soro de manutenção com volumes restritos e isotônicos. De novo aqui o soro isotônico entrando no caso a gente está falando de paciente pediátrico, né? E não exagerar nas diluições das soluções. Ou seja, se vai fazer uma droga, um agente vasoativo, não diluir tanto. Vamos lá. Inotrópicos, vasopressores e vasodilatadores é importante porque quando a gente está com a refratariedade na ressuscitação volêmica. Iniciar o tratamento com agentes inotrópicos, adrenalina por via periférica, ele também é um cronotrópico, né? Até que o acesso central seja obtido, né? Se você tiver um acesso periférico, você já pode iniciar com adrenalina inicialmente, uma vez que a maioria das crianças com choque resistente a fluidos apresentam baixo débito cardíaco. Isso aqui, de novo, a importância do ultrassom à beira-leito, se possível, né, para a gente medir o débito cardíaco. A administração de aminas vasoativas em veia periférica pode causar danos vasculares, no caso a própria flebite, né? Então, para isso, pode-se fazer a proporção de droga de 1 para 3, né? Quando utilizado para o seu periférico, a mais ou menos 4 ml hora. Não é o ideal, mas pode, igual eu falei. É mais tranquilo você salvar o paciente e depois tratar uma flebite do que tratar as complicações da falta de um controle desse choque. O perfil de choque para você pensar qual tipo de droga utilizar. No caso da sepse, ele tem uma variabilidade muito grande dos tipos de choque, né? O choque hiperdinâmico, a gente pensa em agentes vasopressores, no caso a noradrenalina, ou pulei, né? No hipodinâmico, que tem um débito cardíaco diminuído e uma resistência vascular periférica aumentada, a adrenalina é importante. No hiperdinâmico, um débito cardíaco aumentado com a resistência periférica um débito cardíaco diminuído com a resistência periférica aumentada. A gente precisa de agentes vasopressores, no caso a noradrenalina, dose dependente, né, para gerar um efeito beta-agonista. E além disso, a terapia com inotrópico, quando preciso, né, associado com vasopressores, a dopamina é um dos melhores inotrópicos, eu vou falar da dopamina mais a seguir, pode ser necessária para dar suporte à pressão de perfusão, mesmo que a hipovolemia ainda não tenha sido corrigido de acordo com o estado hemodinâmico. Então, não necessariamente é um passo a passo. O paciente séptico, em choque séptico, ele precisa de uma intervenção mais rápida e precisa do tipo de choque. E assim, eu tô falando aqui do ultrassom, mas dá para fazer pelo exame físico. Só não é tão acurado. A dopamina só está indicada no choque frio pediátrico em serviços que não têm disponibilidade de adrenalina. Por quê? Porque ela não muda a mortalidade, ao contrário, ela em comparação com os outros agentes, ela aumenta a mortalidade, né? E ainda assim, se for usar em choque frio, o que é uma realidade totalmente diferente da neonatologia. Não sei, assim, eu não consigo criticar o porquê em si, mas a neonatologia ela é um pouco, querendo ou não, ela é um pouco atrasada nos estudos para demonstração. Acho que até questão ética, né, da própria forma de fazer os estudos, para demonstrar a efetividade das drogas. Mas na pediatria é evidentemente preciso que a dopamina não é um bom agente vasoativo. A adrenalina quanto a noradrenalina são preferidas, a dopamina, né, inicialmente, com base nos resultados de 2 pequenos ensaios clínicos randomizados em crianças, né,
com choque séptico refratário a fluidos que demonstram melhor sobrevida com o início de titulação da adrenalina em comparação com a dopamina. Então, esses dois estudos, né, foram randomizados, on trial, né, e mostrou a refratariedade correlacionou a noradrenalina e a dopamina e mostrou que realmente a noradrenalina e a adrenalina são melhores que a dopamina inicialmente no choque. Para você acurar melhor, o ILAS traz esse quadrinho, que é a orientação terapêutica de crianças com choque refratário, com a catecolaminas. No choque hipodinâmico, débito cardíaco diminuído, né, e a resistência vascular periférica aumentada. Com a PA normal, é um paciente que precisa inicialmente de uma vasodilatação, né, tá? Uma resistência vascular periférica aumentada e um débito cardíaco diminuído. Para medir o débito cardíaco, de novo, seria importante um ultrassom à beira-leito. Então você pode usar inicialmente, apesar que parece não ser contra-intuitivo, você colocou uma adrenalina, você pode vasodilatar esse paciente. Você vai ver que vai melhorar a perfusão tecidual dele. Você vai ficar brincando, né, entre aspas, entre a dose da adrenalina e um vasodilatador, ou milrinone, nitroprusiato, enfim, de forma a melhorar a perfusão tecidual. O choque hipodinâmico com PA normal, né, hipodinâmico, de novo, débito cardíaco diminuído e resistência vascular periférica aumentada, mas a PA baixa. Com a PA baixa, aí você precisa colocar fluido nesse paciente, você já está com a adrenalina, né? Você precisa colocar fluido e adicionar, por exemplo, a nora. Mas a nora dose dependente, pode aumentar a resistência vascular periférica. Tá, mas aí a gente está precisando melhorar a perfusão, inclusive central, porque o débito cardíaco está baixo. Nesse caso, associar adrenalina, nora, por vezes até uma dobuta, né? Você pode ver que depois pode entrar um milrinone aqui, mas principalmente você precisa ter esses alvos terapêuticos iniciais, que é para normalizar a PA inicialmente, isso aqui, né? Aqui é para normalizar a restrição vascular periférica. No choque hiperdinâmico com PA baixa, você tem um débito cardíaco muito alto e uma resistência vascular periférica baixa, então é um paciente, se for euvolêmico, considerar até a vasopressina ou terlipressina, né? Você precisa aumentar essa resistência vascular periférica. Desculpa, gente, peraí. É um paciente euvolêmico. A gente pode pensar em considerar vasopressina ou angiotensina. Vamos lá. A terapia com hidrocortisona. O choque, quando é refratário a fluidos, resistente a catecolaminas e tem um risco de insuficiência adrenal, você pode colocar hidrocortisona para diminuir o índice inflamatório desse paciente. A evidência não é tão boa em relação a isso, mas você tá respaldado, né? Então, faz um ataque de 100 mg por metro quadrado dia e a manutenção do mesmo de 6 em 6 horas por 5 a 7 dias, ou até a suspensão das drogas vasoativas. Mas isso aqui é a meta, né? Mas não há grau de evidência necessário para suportar ou contraindicar tal conduta. Ou seja, cada caso deverá ser abordado individualmente. O desmame deve ser iniciado 24 horas após a suspensão do vasopressor, ou seja, você melhorou o choque. Então, de forma gradual, a gente vai desmamar esse paciente. Hemoderivados, a gente tem um alvo terapêutico de hemoglobina de 12. A transfusão do concentrado de hemácia está indicada em crianças com choque séptico. O próprio choque, né, está definido. Necessidade elevada de aminas vasoativas e a hemoglobina menor que 7. Por quê? Porque não vai carrear o oxigênio, ou seja, você precisa ter o carreador aqui, que é a própria hemoglobina. A criança com hemoglobina de 7 a 10, a necessidade de transfusão de concentrado de hemácia deve ser avaliada em conjunto com outras variáveis, no caso a saturação venosa central de O2 menor que 70%, porque não está carreando oxigênio, então você precisa colocar o carreador, né? Em crianças com choque 7 valores de hemoglobina acima de 10, a transfusão de concentrado de hemácia é contraindicada. Aqui. Ventilação mecânica, é recomendada a utilização de estratégia protetora pulmonar, né? Correção de distúrbios metabólicos e eletrolíticos. No caso, a principal é a hipoglicemia e a hipocalcemia.
Porém, a gente não pode deixar passar os distúrbios de sódio e potássio. E outra, priorizar isso na primeira hora, porque hipocalcemia gera danos cardíacos, né? Controle glicêmico, a gente pode ter um alvo menor que 180 mg por decilitro, saiu errado aqui, com atenção à hipoglicemia em lactentes, que pode gerar crise convulsiva, né? E ter cuidado na administração de bicarbonato de sódio para correção de acidose metabólica. Bicarbonato de sódio gera uma acidose paradoxal, porque o bicarbonato de sódio, quando corrigido na acidose metabólica, para corrigir a acidose metabólica, libera CO2. E às vezes é um paciente que já está em ventilação mecânica com dificuldade para lavar esse CO2, e o seu próprio CO2 vai gerar uma acidose. Nesse caso, você vai transformar uma acidose metabólica em respiratória, ou até mista, né? E aqui o principal da aula, né? Não sei, Rosana, quer comentar alguma coisa? Isso aqui é do ILAS, é print, que é o fluxograma de atendimento. Não tem nem... Eu quero, acho que é importante eu fazer rapidinho assim, uns comentários, porque aí depois a gente fecha com esse painel aí, que esse painel tem exposto lá na UTI, a gente pode até replicar ele nos outros setores. Mas eu queria falar algumas coisas assim, só basiquinho. Por exemplo, a pressão. Não existe como você conduzir uma sepse ou uma suspeita de sepse, ou mesmo uma CIRS, sem medição de pH. Então, em um local onde tem criança internada, tem que haver manguitos adequados, testados, tem que haver manutenção desses manguitos, né? Então, a gente tem que, na hora que a criança foi detectada ou em CIRS ou em sepse, ela tem que startar, qualquer um que estiver ali tem que startar, que a gente tem que monitorar a pressão, assim, confiável e de uma forma muito rápida, precisa e com muita frequência, porque a partir do momento que essa criança entrou no protocolo, o ponto mais importante da gente verificar e da gente conduzir essa criança é com a pressão arterial. Então não adianta, eu fui pedir para medir a pressão, falar, não, eu fui buscar o manguito está quebrado, a borracha está quebrada, está melando, né? Aquele látex preto mela, como chama, o velcro não quer pegar, o manguito só tem do adulto, então não existe isso. Esses materiais têm que estar disponíveis, testados e sempre ali para poder ser utilizado no momento certo e na hora certa, porque nós não temos tempo a perder. Se a criança está hipotensa, a gente já tem que tomar conduta. Qual é a conduta? Volume. Então, também não adianta a gente, eu vou chamar um fulano lá não sei da onde para vir pegar o acesso. Nós não podemos também esperar que o acesso seja obtido daí 15, 20 minutos. Não dá. A partir do momento que a criança está hipotensa, ela tem que ter um acesso venoso. Não interessa que às vezes a princípio seja periférico, de alguma forma tem que ter esse acesso venoso, né? Então a gente tem que estar ali tentando e entender o porquê desse acesso. Não é porque o médico é chato, porque fulano exigiu, porque não é por isso, é porque esse tempo vale ouro, né? Então, a partir do momento que você começa a infundir volume no intravascular, você está ressuscitando a criança e você está devolvendo a ela uma oportunidade de viver. Então, é importantíssimo que a gente meça a pressão e a partir do momento que essa pressão já estiver fora dos parâmetros normais para a idade, a gente já tome a conduta da ressuscitação volêmica, né? Então, o acesso venoso é importantíssimo. Até que, assim, terminou de medir a pH, está hipotenso, nós temos que já acender a luzinha do acesso venoso na nossa cabeça, né? A perfusão, o Gabriel apresentou aqueles videozinhos, também é uma coisa importante para a gente estar vendo, assim, você aperta a pele da criança, conta até 5 segundos, solta, e aí você vai ver quanto tempo demorou para aquele vaso encher novamente de volume. Isso chama perfusão periférica.
Se ela estiver abaixo de 2 segundos, ela está boa. Se ela estiver acima de 3 segundos, ela está ruim, a gente já tem que começar a prestar atenção. O Gabriel falou aí sobre saturação venosa. Por que a gente tem que estar atento na saturação venosa? Essa saturação, a gente pode conseguir ela na gasometria. O que é a saturação venosa? É quanto de oxigênio que tem dentro de uma veia. Então, se uma veia está com uma concentração de oxigênio menor que 70%, o paciente está com falta de oxigênio periférico. Então, nós temos que prestar atenção também na saturação venosa, que é um marcador importante da sepse. Em relação à intraóssea, não deve ser difundido a prática de intraósseas sem as pessoas estarem habilitadas. Tem que ter muito cuidado com intraóssea, porque se a intraóssea é passada de forma errada e a medicação é feita de forma errada, pode levar à amputação de membros. Então, tem que, a princípio, fazer o que for possível para conseguir um acesso venoso. Não sendo possível, a criança muito chocada, sem pulso, sem perfusão, aquelas que já chegam praticamente mortas no hospital, essas sim a gente vai apelar para a intraóssea. Outro ponto que eu queria falar é a diferença entre lactato, PCR e procalcitonina. O lactato é um bom marcador, sinal de perfusão periférica ruim, né? Então, a célula que não está recebendo nutriente, ela usa uma outra forma de alimentação e essa forma libera lactato. Então, se liberou lactato, é porque a célula está em sofrimento. Então, o lactato alto é um bom marcador, porém, em criança, ele não é tão fidedigno como o adulto. O PCR, dependendo da doença da criança, ele demora para positivar, que também é um marcador inflamatório. E aí seria ideal para nós a procalcitonina, que é um marcador de doença inflamatória muito rápido e muito fidedigno na criança. A Santa Casa está comprando os kits de procalcitonina. Acredito que dentro de 10, 15 dias a gente já deva ter procalcitonina no hospital. Então, a gente já vai conseguir ter uma melhor avaliação do quadro de sepse das crianças. Com relação ao antibiótico, a gente tem aí os nossos bichinhos de estimação, a gente sabe quais são, em que lugar eles estão, né? A gente sabe que a enfermaria da pediatria é Staphyloepidermidis, a gente sabe que a UTI cardiológica é Klebsiella, a gente sabe que a UTI neonatal outras coisas, né? Staphylo também, Klebsiella já é uma coisa mais... são vários agentes, né? Então, a gente sabe mais ou menos quais são os bichos e quais são os antibióticos. Então, a gente tem mais ou menos noção. Lá na enfermaria, eu não vou entrar com Tazocin para uma criança. Eu vou entrar com oxacilina e ceftriaxona. Lá na UTI, já não, se for uma criança maior, que já tiver tido contato com outros antibióticos, eu já parto para um espectro melhor, né? Porém, se for uma criança virgem de antibiótico e mesmo assim tiver uma doença gravíssima, uma cardiopatia congênita, uma coisa grave, não é pela gravidade que a gente entra com antibiótico de largo espectro. Então, não é porque a criança é grave que eu vou dar meropenem. Não, eu vou dar oxacilina, Rocefin, se a criança for virgem de antibiótico. E eu tenho que dar um tempo ao tempo. Eu tenho que esperar que a criança tenha aí 48, 72 horas de tempo para ver se aquele antibiótico está fazendo efeito. E aí eu vou monitorando através dos exames laboratoriais para ver se essa criança está melhorando ou não do quadro infeccioso. Se não melhorar, a gente vai trocando o antibiótico de acordo com os antibiogramas aí, e de acordo com a resposta clínica da criança. E vai aumentando o espectro se for necessário. Mas a gravidade não quer dizer que a gente tem que estourar o pé no espectro de ação do antibiótico, né? Em pediatria a gente usa muito oxacilina, Rocefin, aminoglicosídeo, que é a amicacina congênita em caso de foco urinário, e por aí vai.
A gente não pode atropelar os passos. Por exemplo, a criança está em choque séptico, eu vou começar a reanimar do ponto de vista fluídico, tá em sepsia, evoluindo para choque séptico, eu vou começar a fazer a fluidoterapia. Antes da fluidoterapia eu entrar com droga? Não, vamos começar, às vezes ela melhora com uma expansão, espera fazer a primeira expansão volêmica, não melhorou, a gente já começa a perceber, o pulso está muito ruim, a criança está afundando, aí sim a gente já inicia uma droga vasoativa e continua a ressuscitação volêmica, né? O Gabriel falou sobre dopamina em criança, tal, é tudo, cada ano que passa, cada congresso que passa, uns defendem a dopamina, outros defendem a adrenalina, mas em bebezinho prematuro é muito difícil o trabalho mesmo, né, científico. Mas por anos usou-se a dopamina para poupar o rim, porque os capilares renais são muito pequenos e aí eles fazem hipoperfusão renal e por isso se usava a dopamina, porque ela tem receptor renal. Então existe uma explicação para uma criança usar, um recém-nascido usar a dopamina. Agora, como que nós vamos... que é isso aí? Choque hipovolêmico, choque hiperdinâmico, choque hipodinâmico, o que é isso? Hipodinâmico é aquele choque frio. Você olha na criança, ela está gelada, pálida, está com a pele rendilhada, você põe a mão no pulso, está aquele pulso fininho, né? Criança extremamente taquicárdica, sudoreica, isso é um choque frio. O choque quente é aquela criança vermelha, inchada, que está com o pulso extremamente amplo, né? Então, é fácil de você olhar na criança, você sabe se ela está com choque hipodinâmico ou hiperdinâmico. Então, a gente chama de choque frio, choque quente, né? Se a criança está fria, gelada, mal perfundida, tem uma PA baixa, ela é gravíssima. É uma criança gravíssima, você vai entrar com adrenalina. A criança está com choque hipodinâmico, com PA normal, vamos primeiro ressuscitação volêmica, às vezes a gente põe uma dobuta, que é um inotrópico que ajuda a bater mais fortemente o coraçãozinho, né? Então não é uma coisa tão desesperadora como o pior choque é o choque hipodinâmico com PA baixa. E o choque hiperdinâmico, que é o choque quente, é o choque do estafilococo, aquela criança horrorosa, vermelha, inchada, é o choque da meningococcemia, que todo mundo já deve ter visto. Então, é muito fácil a gente distinguir um choque do outro. E a partir daí a gente orientar, não, esse aqui é adrenalina, esse aqui eu vou pôr adrenalina, mas eu vou associar uma dobuta para melhorar a fração de ejeção. Quando que eu uso dobuta? Quando que eu associo? Tá com adrenalina, como que eu vou saber se precisa de dobuta ou não? Atualmente existem médicos intensivistas que fazem um exame que chama ecocardiograma funcional. Então ele pega o aparelho de ecocardiograma e olha o coraçãozinho se está batendo, se tem uma ejeção adequada. Se a fração de ejeção estiver baixa, a gente associa dobutamina, ou se a saturação venosa estiver menor que 70%, a gente associa dobutamina. Se a criança faz o eco funcional e tem uma fração de ejeção boa, a gente segura a dobuta, fica só com a adrenalina ou com a noradrenalina, se necessário. Então, assim, a gente consegue tatear ali no leito, de acordo com cada criança, individualizando cada uma delas, a gente consegue fazer um tratamento adequado para cada uma. Não existe receita de bolo, cada criança é uma criança, tem umas que precisa de milrinone, porque está com a pressão da artéria pulmonar muito alta. Então, isso tudo é monitorado ali na terapia intensiva. Vocês viram que é um protocolo que é muito cheio de coisinha, né? Uma consideração em relação ao ecofuncional. Gabriel é Patrícia da Cardio. Joia. Sim? Doutora? Oi, é que tá cortando aqui para mim o som. Eu não tô... Tá dando para ver? Então, só terminando aqui, Patrícia. Tá.
tem muita coisa, muito passo a passo para lembrar com relação a esse protocolo. Então, assim, a gente põe banner mesmo para lembrar, e aí a gente vai seguindo lá, é choque quente, é choque frio, faz isso, faz aquilo, tal, e vai utilizando das ferramentas diagnósticas, de monitoramento, para a gente conseguir ver o que nós vamos, onde nós vamos atuar, de que forma nós vamos atuar, o que nós vamos colher de exames, né? Porém, tempo vale ouro. Então, nós não temos tempo a perder. Então, é pressão, volume, droga, antibiótico, e aí esses pacotinhos aí que tem que estar na cabeça de todo mundo para poder cumprir certinho esses protocolos. Pronto, Patrícia, pode falar. Oi, gente. Primeiro, desculpa de eu ter cortado, mas aqui tá falhando para mim aqui. Aí deu um silêncio, eu achei que vocês tinham parado de falar. Primeiro, me perdoe pela intromissão fora de hora. Ele cortou de novo. Duas coisas. Uma das coisas que eu queria te parabenizar pela aula, que está excelente. Rosana, suas considerações foram excelentes. Como sempre, a gente aprendendo muito com você aí, na sua visão infectológica aí, que nos ajuda muito. Foi muito boa a aula. Eu gostaria de fazer uma consideração em relação ao ecofuncional, que uma das coisas que a gente usa o eco, primeiro o ecofuncional é uma habilitação do intensivista pediátrico neonatal, tá? É um curso que você faz para você fazer eco à beira do leito, e aí você vai ver tanto a função cardíaca, né? Uma função, você vai ser visual, você vê pela contratividade do seu ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Então, é muito interessante para te ajudar quando você tem um choque séptico e você tem uma disfunção miocárdica importante. E uma outra coisa que é muito interessante, o uso do ecofuncional, é para você avaliar se o paciente está hipovolêmico ou não. Porque pelo diâmetro da tua cava, você consegue ver se essa cava está cheia. Então, até uma hipervolemia você consegue diagnosticar, ou uma cava que está murcha, que aí fala a favor de uma hipovolemia. Então, o ecofuncional é muito interessante para ver essa parte de hipo e hipervolemia, até onde você pode chegar na tua ressuscitação volêmica, te ajuda muito, e na avaliação da função miocárdica. Acho que travou, será? Ué, acho que ela saiu, ué. Eu não consigo ver a sala, eu fico só vendo, eu só consigo ver os slides. Doutora Patrícia? Oi, a minha internet tá maluca aqui do hotel, tá maluca. Desculpa, eu só estava falando em relação à avaliação de... Parou na veia cava. E Pode ir passando o banner passa. até ela conseguir. Viu? Aqui todo mundo. Deu certo aí, doutor? Deu, deixa eu só falar, em relação tanto a função miocárdica, a função miocárdica e a coisa da hipovolemia e da hipervolemia. E, Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Qual que é o posicionamento, você que leu todas as coisas do Whelan, do uso da ECMO, a indicação de ECMO em choque séptico refratário com disfunção miocárdica grave e refratário ao uso de droga? No o estudo... O Sepsis Survive, que o Whelan se baseou, ele fala da ECMO. Uhum. Ele comenta a ECMO. Eu não utilizei para fazer a aula o estudo em si, mas sim um protocolo. O protocolo ele não coloca. O que eu vejo? O que eu observo nisso? No UpToDate tem o uso da ECMO. E assim, para te falar, para criticar, eu vou ser leviano, porque eu li muito por cima. Porque o Whelan não coloca e, querendo ou não, a gente traz a realidade da América Latina, né? Por isso que eu priorizei o Whelan. Eu não sei te falar, mas eu posso falar posteriormente. Porque o UpToDate mostra, o Whelan não. Travou de novo. Porque nós temos usado, em alguns casos de sepse refratária, choque séptico refratário e disfunção miocárdica severa, refratária ao uso de droga,
a gente tem usado a ECMO, veno-arterial, com uma excelente resposta. Até por causa faz muito sentido até por causa da falência do próprio órgão, né? Seria o caso pulmonar. Uhum. Uhum. Agora, evidência em si. E aí, depois, se você puder me dar te dar o feedback. Porque é uma visão muito interessante, né? Uhum. Não, eu te mostro. Eu vou. Ainda hoje ou amanhã eu já pego e te falo. Sem problema. Isso é fácil, tá até aqui no computador o artigozinho do UpToDate. Então tá bom. E olha, quem tiver interesse de fazer o curso de ecofuncional, nós temos excelentes serviços que oferecem esse curso e que eu acho que para quem tem interesse em fazer terapia intensiva neonatal e terapia intensiva pediátrica, eu acho que é um excelente diferencial obter essa expertise aí da avaliação à beira do leito. E te tira de frias, né? Opa! Eu precisava de um patrocínio, que cara, é 6 mil conto. Eu sei. Eu sei. Ó, seguindo o fluxograma, só para terminar, então, no passo 2, aqui saiu cortado aqui do lado, ó, mas de que a gente tem 15 minutos pro passo 1, né? Que é fazer a reavaliação depois da reanimação volêmica. Se precisar depois fazer a gente pode fazer 2 ou 3 vezes, né? Que vai dar 60 ml por quilo. Ou seja, vai ser mais ou menos, se você for levar em conta aqui 30 minutos, até, lógico que tem um tempo de preparação. 1 hora, né? Vamos colocar aí. O passo 2, otimização hemodinâmica, se no caso a gente passo a passo, logicamente, igual a doutora falou, às vezes a gente precisa raciocinar um pouco mais e individualizar a terapia, mas otimizar a hemodinâmica, né? No passo 2, às vezes é colocar agentes inotrópicos, vasopressores, dependendo do tipo de choque, reavaliar a resposta sempre com aquele quadrinho, deixa eu até voltar aqui para mostrar, que é importantíssimo, esse quadrinho aqui, para sempre reavaliar a resposta do paciente em relação a isso. E no passo 3, a depender do choque, a gente vê a resposta, né? E dita ele como um choque refratário ou não. Se não for, teve resposta, vai manter antibiótico-terapia, você tirou aquele paciente do estado grave. E se o choque for refratário e investigar a presença, aí você vai ter que fazer uma investigação um pouco mais pormenorizada, né? Desse paciente. E aí, assim, chegou na refratariedade do choque, é um paciente muito grave. Aqui está o protocolo completo, que eu fui mostrando em partes, né, durante os slides. Lógico que a gente pode fazer um nosso, copiar algumas coisas, porque está pronto também, né? Porque é para colocar a etiqueta da nossa instituição e tal. Onde entra aqui a avaliação médica, a avaliação da enfermagem, por vezes em conjunto, né? E sistematizado. Eu adoro essas coisas sistematizadas. Eu tenho um problema muito grande com coisas esparsas, né? Eu adoro checklist, que é só marcar e ver objetivamente o que você está fazendo. O protocolo, ele é dividido nesse, é um protocolo assim, é um checklist isso, né? Também, mas aqui ele denomina protocolo, que é o de triagem. E tem um protocolo do Sepsis Survive, né? Sobrevivência à sepse, que é, um checklist, né? Que é para você, isso aqui é importante na gestão do paciente. Para quê? Para você saber a hora e a data que você está fazendo cada coisa, né? Ou seja, nossa, a gente colheu a hemocultura. É igual parada cardiorrespiratória. Seria importante aqui uma pessoa, alguém, um enfermeiro, um técnico, alguém ficar por conta do preenchimento do checklist. Porque essa pessoa vai ficar por conta de ver quanto tempo a gente demorou para ofertar oxigênio, né? Para obter esse acesso. E depois a gente vai gerar um feedback para a própria equipe. Ó, a gente está com dificuldade. Então a gente precisa treinar. A gente precisa fazer tal coisa. Igual a doutora falou, não pode banalizar um acesso intraósseo. Porém, é bom a gente treinar. Se for preciso ter mais pessoas habilitadas, é igual a CLS faz com o próprio curso dele de reanimação. Quanto mais pessoas habilitadas, melhor será o atendimento. E aqui, né, avaliar e ver os alvos que foram atingidos. Isso aqui é importantíssimo. E as referências. É isso, gente.
pessoal. Só podia fazer algumas considerações aí, quem quiser. Falar alguma coisa. Oi, Gabriel, eu achei a aula tão completa, tão assim, tão fantástica que eu acho que eu não tenho nada para falar. Parabéns. Acho que eu vou ter que ler esse protocolo várias vezes. Mas eu achei perfeito. Vocês estão de parabéns. Muito bom. Excelente. Vou disponibilizar a aula no YouTube mais tarde, que demora para baixar, e colocar a própria aula lá no link, para quem quiser ver a aula em si, estudar com mais calma, né? Mais alguém? Eu não consigo ver o pessoal se tá falando no chat, eu não consigo ver. Gente, é importante saber também que a sepse não é aquele paciente que chega de casa em sepse. Às vezes o paciente está ali, quantas vezes a gente vê um paciente ali internado para, sei lá, para fazer uma fratura de tornozelo, tá lá internado e aí no segundo dia de internação começa com calafrio, taquicardia e aí tá internado por uma coisa, evolui com sepse por outra, né? Então, assim, os pacientes internados, não são aqueles que chegam de casa, né? Ali na enfermaria, na UTI, tem muitos casos de sepse, muitos casos. É que a gente ainda não faz esse checklist, né, esse protocolo, mas isso é importante fazer, muito importante. Show de bola. Finalizado, doutora? Por mim, ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? Por mim também tudo ok. Tudo perfeito. Maravilhosa a aula. Valeu. Então, agradecer a todos aí que participaram e até a próxima aula, né? Obrigada, tchau. Até a próxima aula, viu? Semana que vem não tem aula, porque é véspera de feriado, o pessoal pediu para não ter. Então vai ser só depois do feriado, tá bom? Fechou. Aí a aula da neuropsicóloga, psicóloga do sono, para ensinar a gente a fazer os nenéns dormir, tá bom? Um abraço, boa noite. Tchau, gente. Até mais. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.